graça e a paz de nosso Senhor Jesus, pessoal. Eu vim aqui falar sobre um assunto que o Senhor revelou para mim. Este vídeo é bem simples e direto, mas é algo muito importante que Deus me deu, o Espírito Santo me deu e me disse que acontece com o homem, mas não um homem de uma maneira generalizada, homem e mulher, mas um homem mesmo, um homem do sexo masculino. O plano de Satanás para destruir o homem. Desde o início, o homem sempre ocupou papéis de grande responsabilidade. E Deus chamava eles para cumprir grandes propósitos. Foi isso assim com Noé, com Moisés e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas assim como Deus sabe da capacidade de um homem, assim como Deus, assim na sua infinita sabedoria, conhecia e conhece o potencial de um homem que ande em sua presença, Satanás também o teme. Satanás também reconhece que o sim de um homem para Deus e a sua santidade, a sua busca por Deus na vida de um homem pode acarretar um estrago nos planos de Satanás de matar, de roubar e destruir. E é isso que eu queria esclarecer. É muito importante que os homens entendam que eles devem buscar a santidade. A gente vê muitas mulheres de oração, muitas mulheres levantadas na sua casa para interceder. A gente vê muito mulheres buscando a presença de Deus e buscando santidade. Eu creio que existem muitos homens de Deus. Eu vi muitos homens de Deus. Billy Graham era um deles. Mas a gente sabe que é necessário que o homem entenda que ele vive uma luta constante em busca da santidade, porque eu tenho uma teoria não comprovada que é mais pesado para o homem se santificar do que para a mulher. Mas por mais que eu não consiga comprovar biblicamente, eu vejo através das atitudes, através de observar atitudes de cristãos e não cristãos, e analisando e comparando, eu pude ter a interpretação do que Deus me deu, que eu vou falar para vocês agora, tá bom? É importante que o homem tente de todas as formas buscar desenvolver seu potencial em Deus. E para que ele possa vencer as artimanhas, as ciladas de Satanás, ele precisa compreender que existem coisas a serem estudadas, existem coisas a serem entendidas. Porque, por exemplo, como diz em 2 Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, fala assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Uma das artimanhas de Satanás é o seguinte: o homem, como está falando aqui, fala do bispo, mas o homem, ele é o sacerdote de uma casa. E Satanás trabalha da seguinte forma: ele vai no alfa. Satanás vai no principal, porque ele sabe que um homem de Deus, um homem dentro de uma casa que tem ao Senhor, que teme ao Senhor, que busca a sua santidade, ele pode transformar qualquer situação. Mas um homem que não tem a Deus, ele pode destruir uma família. Por quê? Porque um homem que não tem suas atitudes de um verdadeiro cristão, um homem que não busca a santidade, que não respeita sua esposa, consequentemente essa esposa vai ficar triste, vai adoecer espiritualmente, emocionalmente, não vai saber cuidar da casa, não vai saber cuidar dos filhos, os filhos se revoltam contra seus pais por conta das atitudes. A gente vê muitas famílias destruídas, e isso é o plano de Satanás: é destruir as famílias, destruir os homens para que as famílias se destruam, porque ele sabe que se destruir, como está escrito, se ferir o pastor, as ovelhas se dispersarão. Então ele vai ferir o sacerdote, destruir a vida do sacerdote para que não tenha jeito. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia e sabedoria, sempre levanta muitas vezes jovens, até mesmo os filhos dentro da casa, para intercederem, para trazer a conversão desses pais, para que eles venham se tornar homens de Deus. E os papéis venham ser ajeitados, os papéis estabelecidos pelo Senhor para a vida de um homem, para a vida de uma esposa e para a vida dos filhos em uma casa. Então é preciso entender que Satanás trabalha dessa forma. Ele quer destruir a vida do homem para que a vida da esposa e a vida dos filhos sejam destruídas também.
Mas você pode me perguntar, mas o que esse homem deve fazer? O que se fazer para que não se caia nas ciladas de Satanás? O que é que eu devo fazer? A gente sabe, nós que somos cristãos, sabemos que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus nos fortalece, nos dá direcionamento. E quando a gente sabe o que fazer, a gente se torna forte. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, se você pratica a verdade, você vai estar andando em retidão e seus caminhos vão ser aplanados. Então, o primeiro ponto que você deve fazer para que você venha ter uma vida santa e venha começar a destruir esse lado de Satanás contra a sua vida, homem, é você ler a palavra de Deus. Por quê? Conheça a palavra de Deus e o que ela diz ao seu respeito e a respeito de como você deve agir, o que você é para Deus. Porque está escrito, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Quando você conhece a palavra de Deus, você vai saber o que você deve fazer, você vai saber o que Deus quer de você, você vai saber quem você poderá ser em Deus, o que é possível ser feito, porque está escrito, tudo é possível que crê. Então, se você tem a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, você vai conseguir entender aquilo que Deus quer que você faça, quem você vai ser. E ao saber o que é certo, porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela é a verdade, ela serve para exortação, toda a escritura sagrada, então você vai saber como agir. E quando você conhece essa verdade, você vai ter o direcionamento correto. Esse é o primeiro passo. Depois, você precisa se conhecer. Você precisa pedir a Deus que lhe revele quem é você, mas não quem é você em Deus. Então, como eu estava falando, primeiro você deve conhecer a verdade, a palavra de Deus, para saber onde você vai construir a sua vida e firmar o seu pé. E o segundo ponto é você conhecer a si mesmo, mas não, como eu falei, não conhecer quem você pode ser em Deus, conhecer a sua natureza caída, conhecer as suas fraquezas. Conheça as suas fraquezas e quais inclinações para determinado tipo de pecado você tem. Se existem por exemplo, uma questão muito importante é você, homem, ter em sua mente que se você não vencer determinada coisa em Deus, o seu filho vai ter que vencer. Por exemplo, se você, homem, tem problema com pornografia, se você deixa espíritos imundos induzirem você a se aprisionar na pornografia, essa aliança que você faz com as trevas vai fazer com que cause uma herança, vai ter uma herança espiritual para o seu filho. E ao nascer, esse menino vai carregar essa herança espiritual. Então você precisa vencer para que essa maldição se quebre e ele venha a ser livre daquilo que você não venceu. Por isso você deve entender qual é as suas fraquezas, quais são os seus pontos fracos que Satanás trabalha na sua vida, para que você venha entender por onde ele quer entrar, quais são as brechas que você dá. Seja, por exemplo, um homem irado. A palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A palavra de Deus também fala muitas vezes que Deus se irou, mas a gente deve entender que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, a mansidão. Então, se esse é o fruto do Espírito Santo, se você não tem esse fruto, é porque o Espírito Santo não está crescendo dentro de você. Então, você precisa também entender que você tem que buscar compreender quais são as fraquezas, quais são as brechas, entender quais são as heranças espirituais que você tem carregado dos seus pais, como eles são, para que você, homem, venha vencer em Deus isso. Ao conhecer a palavra e depois conhecer quais são as suas fraquezas, vem o ponto-chave. Buscar o terceiro ponto e último, buscar a ajuda do Espírito Santo. Peça para que Deus coloque em seu coração que a sua palavra é autoridade sobre sua vida e que a qualquer preço você deve cumpri-la. Você deve pedir a Deus a ajuda do Espírito Santo. Você que aceitou Jesus, que tem Jesus como seu único, exclusivo, eterno Senhor e Salvador. Ao aceitar Jesus, você recebe essa graça da salvação. Mas existe o processo de conversão logo após isso. Então, você deve pedir ao Espírito Santo que está dentro de você. Deus habita dentro de você. Então, você deve, depois que conheceu a palavra, entendeu quais são as suas fraquezas, buscar a ajuda do Espírito Santo para fazer com que essa natureza caída morra e renasça aquele caráter que Deus quer para você. Então você deve buscar a ajuda do Espírito Santo em oração, em jejum, em processo de santificação. Você deve entender, homem, que você deve buscar em Deus
a força necessária para vencer, porque a gente vive num mundo totalmente espiritual, as pessoas têm levado a vida de qualquer forma, e não é assim, não é dessa forma. As pessoas acham que fazer a obra de Deus é de qualquer jeito, não é. A gente leva a retaliação, os demônios observam, os anjos observam, Jesus vê tudo. Então você precisa compreender que você está, como está escrito, rodeado por uma grande nuvem de testemunhas. Então você deve buscar em Deus ajuda para que você venha ter a atitude de um verdadeiro cristão. Você deve buscar reconhecer que o Espírito Santo, como já aconteceu, um antigo líder meu falou assim: quando você resolve, quando as coisas diante de você estão bem resolvidas, as coisas ao redor se resolvem. Então, se você dentro de si reconhece que tem o Espírito Santo e compreende que ele é poderoso para lhe dar força, como está escrito, quando eu estou fraco, eu estou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando você reconhece que é fraco, que depende de Deus para que ele venha lhe ajudar a se santificar, é que você vai conseguir vencer aquilo que tem tentado levar você para um caminho que não tem volta, ou um caminho difícil de voltar, que é o caminho do pecado, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, mas Deus está aqui para nos ajudar, porque Deus não veio aqui para os sãos, mas para aqueles que necessitam, para os pecadores. Esse é o ponto que eu queria tratar com vocês hoje. Foi direcionado aos homens, que eu vejo que Satanás tem investido muito nisso, porque ele sabe que os homens são os cabeças nas igrejas, os homens são os cabeças depois de Jesus, claro, nas suas casas, e ele quer destruir a natureza do homem, ele quer destruir o processo de conversão, ele quer destruir o que o homem construiu em Deus, a sua santidade, quer roubar a santidade dos homens. Então você, homem, deve ter seus olhos abertos, ore, busque a Deus, clame ao Senhor para que você se santifique, porque você é de extrema importância em cada lugar que você está, seja no seu trabalho, na sua casa, como filho, marido, irmão. E você, como um homem, sacerdote da tua casa, você precisa entender que você, depois de Jesus Cristo, Jesus é o alicerce, mas você é aquele estabelecido por Deus como sacerdote para ajudar a sua família a ser direcionada nos caminhos do Senhor. Esse é o que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.